Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net. Hoje aqui com a minha esposa Sandra Elisa, com a minha filha Daniele, trazendo mais um podcast para você. Hoje com o drama vivenciado pela nossa filha do meio. Aí no podcast anterior nós trouxemos o drama que nós vivenciamos com a nossa filhinha Osana, a filhinha mais nova, e esse vídeo tem ajudado muitas pessoas que também estão ou estiveram vivenciando esse drama, também conhecem pessoas que vivenciaram esse mesmo drama. No caso da nossa filhinha mais nova, o fato dela ter nascido prematura, ter nascido com graves problemas pulmonares devido a ela ter bebido água do parto. Tudo isso está no podcast aí, Nascida Prematura e Livrada da Morte. Depois no final vai estar aparecendo o card, a sugestão de vídeo para você assistir também, ok? Mas hoje um drama diferente, um drama que acomete uma a cada 15 mil gestações. Você sabe que drama é este? Daqui a pouquinho minha filhinha vai falar, já. É um drama que acomete mulheres grávidas, gestações, uma a cada 15 mil. Pode parecer um número pouco expressivo, mas na verdade é um número grande. Se nós formos pensar na quantidade de mulheres que existem no Brasil, quantidade de grávidas, gestantes, uma a cada 15 mil, é um número, ao mesmo tempo que parece ser inexpressivo, é um número relativamente considerável. E nós vivenciamos esse drama junto com a nossa filha. Aí você pode estar perguntando assim, mas quantos dramas, vivencia uma família pastoral? É assim, a Bíblia diz que o justo sofre muitas aflições, mas o importante é que o Senhor os livra de todas, Então, com certeza, muitas aflições nós passamos aqui nessa terra, nesse mundo, mas com certeza em todas estas aflições o Senhor sempre conosco, nos dando o seu amparo, nos dando o seu auxílio, nos dando a sua orientação e sobretudo a sua graça para que nós possamos sobreviver e resistir a tudo isso. Ok? Então, desde já quero passar a palavra para a nossa filha Daniele. Ela que também é youtuber, ela tem um canal bastante visualizado, bastante acessado aí no YouTube, Daniele Santsik, um canal que já teve o nome de Verdades sobre a Maternidade, onde ela dá muitas dicas sobre gestação, maternidade, fala também sobre o problema que ela vivenciou, dá dicas sobre amamentação, aleitamento, criação dos filhos. É um canal excelente que eu convido você também a estar fazendo a sua inscrição. Canal Daniele Santsik, tá bom? A descrição do vídeo vai estar, a descrição do canal vai estar também aí na tela depois, você pode acessar, vai estar aí também na descrição do vídeo, melhor dizendo, meu filho Weber vai colocar o endereço do canal dela, tá? E os filhos dela também são youtubers mirins e tem o seu canal também que vai estar na descrição do vídeo. Com você, nossa filhinha Daniele, pode falar. Olá pessoal, eu sou a Daniele e hoje eu vou estar relatando sobre a minha primeira gestação. Vocês vão reparar que eu dou risada, é que eu sou assim. É o jeito dela, principalmente quando tá nervosa ela dá bastante risada. Sou bem risonha, tá? E é algo também porque não me machuca muito, Porque eu vi o cuidado de Deus em todo momento dessa gestação. Então, eu vou chorar, mas é de felicidade, porque eu lembro as experiências que eu tive com Deus. Só que isso é porque não era para me chorar, eu tô aqui me segurando. Mas vamos lá, então. Em 2014, eu, com um pequeno sangramento, fui pesquisar na internet, porque era um sangramento meio aguado. Então, eu fui pesquisar na internet o que poderia ser. E aí, eu descobri que a gravidez, geralmente, algumas vem com um pequeno sangramento. E aí eu descobri que estava grávida, fiz o teste, E aí foi comprovada a gravidez. Só que esse sangramento nunca passava. Sempre estava sangrando, e eu achava que isso daí não poderia ser normal.
né? E aí a gente pesquisa no Dr. Google. Não façam isso. Não é o indicado. E lá você encontra falando que é assim mesmo e tal. Só que aí eu relatei no meu pré-natal, né? O sangramento, e a doutora pediu para mim poder fazer um exame mais avançado para saber o porquê do sangramento. Foi constatado um hematoma na minha placenta, e aí eu peguei e comecei a tomar remédios, né? Ele me pediu para fazer repouso absoluto, ficar sem pisar no chão, eu não podia fazer nada, nenhum esforço. E assim foram 2 meses só deitada, né? Para não fazer nenhum esforço. Passou os 2 meses, o sangramento tinha parado, estava tudo bem. Eu tive uma vontade muito grande de comer o lanche da Subway, né? Só que ficava muito longe da nossa casa. Tinha que pegar ônibus para comprar. E eu muito desobediente, né? Meu marido falou, não, fica aí, eu vou lá comprar. Até eu falei, não, eu fiquei de repouso esse tempo todo, eu preciso sair um pouco de casa, tal. E a gente foi. Na época a gente não tinha carro, a gente foi de ônibus mesmo. Assim que eu desci do ônibus, eu comecei a sentir jorrar um líquido nas minhas pernas, né? Um líquido. E eu passei a mão, quando eu olhei era sangue puro. Aí eu já fiquei assustada, né? Já me bateu o arrependimento de ter pegado o ônibus e ido até a Subway. E aí quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui, Bruno, não é normal, tem alguma coisa de errado. A gente foi atravessamos a rua, fomos até a Subway. Enquanto ele fazia o pedido do lanche, né? Eu fui no banheiro para ter certeza do que estava acontecendo, e quando eu entrei no banheiro, eu olhei e saía coágulos enormes, assim, sabe, de mim, caindo, assim, pedaços mesmo de coágulos de sangue. E aí eu já fiquei apavorada, falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu peguei e falei pra ele, ó, infelizmente a gente não vai poder comer o lanche, né? Eu tava com muita vontade de comer aquele lanche. E aí a gente foi pro hospital que ficava ali na rua da Subway. E aí a gente foi no hospital, eu estava puro enjoo, sabe? Não podia sentir nenhum cheiro de nada. Mas quando começou a cair os coágulos, os sintomas da gravidez passaram todinhos, não tinha mais enjoo nenhum. E aí a gente foi no hospital, e aí já todo mundo apavorado lá dentro do hospital, os médicos, enfermeiros, e eles perguntando pra mim, fazendo várias perguntas, o que você fez, você tentou algum aborto e tal, porque hoje em dia é muito comum mulheres tentar abortar filhos em casa, né? E aí eles já ficam fazendo várias perguntas pra saber realmente o que estava acontecendo, como deveria ser tratado. E eu falei, não, eu não fiz nada, tipo, eu tava apavoradíssima. E aí eles conversando entre eles, pediram pra mim deitar pra me examinarem, e eu assim, tipo, em choque, não sabia o que fazer. Quando eles examinaram, eles falaram, ó, você vai precisar ficar internada aqui porque você está em começo de aborto. E aí eu já fiquei, meu Deus do céu, o que eu fiz? E aí eu fiquei internada naquele dia, fizeram vários ultrassons. Eu tomei remédio para poder segurar, né, o bebê. E aí o enjoo foi voltando, né? Os sintomas de gravidez foi voltando tudo. E a gravidez foi ficando normal, né? Foi voltando ao normal. E nesse tempo você estava quantos meses? Eu estava de 16 semanas, porque... uns 4 2 meses. Não, era acho que uns 2 meses. Ah, no comecinho. Era no começo da gravidez, uns 2 meses, mais ou menos uns 2 meses. Acho que estava indo para o 2, né, ou não? Porque foi bem no começo, não tinha muita barriga. Que o bebê, ele era ainda um embriãozinho, né? Que fizeram o ultrassom. A gente se perde nesse negócio de semanas, né? Mas aí foi voltando normal, eles foram fazendo um toque pra ver, né? E viram que os hematomas estavam melhorando, né? Que fica tipo uns hematomas na placenta. E aí tava melhorando. Aí, normal, o médico veio, que estava de plantão, e falou, ó, seu bebê está normal já tá tudo bem. Era muito capaz, se ele tivesse algum problema de saúde, o corpo já tinha expelido e tal. Seu bebê tá com saúde, já tá bem. Você pode ter a alta, né? Que já assinou a minha alta. E a gente ficou muito feliz, né? Deu tudo certo, algo que poderia ter sido um aborto, né? Não foi, estávamos muito felizes.
Eu falei pro meu marido, ó, já que eu passei por muitas ultrassons, muitas coisas, já viram bastante o bebê e ele tá bem, então o que que acontece? Eu vou deixar pra fazer o ultrassom pra gente saber o sexo do bebê com 5 meses, que vai ser mais fácil de ver, não vai ficar naquela indecisão, porque é novinho ainda. 5 meses já vai dar pra ver perfeitamente, né? E como já estava quase perto, né, de 5 meses, não ia demorar muito, a gente ficou esperando. Aí quando ia dar 5 meses de gestação, né, a médica me passou os papéis para fazer o ultrassom. E aí a gente foi tudo feliz lá pra saber, né, sobre o sexo do bebê. Até então tinha ido só eu e minha mãe, né, nos ultrassons. Eu falei, não, dessa vez eu quero fazer questão de levar o meu marido, né, e a minha sogra também, para eles poderem participar desse momento legal. Vai ser muito gostoso a gente descobrir o sexo do bebê. Foi até a Osana, né? A Osana também foi. Acho que a Osana também foi. E aí, beleza. A gente entrou na sala, tudo feliz lá, ansiosos para saber. E aí o médico ficou muito desconfortável. Toda hora ele entrava na sala, saía, entrava na sala, e a gente olhando um pro outro, e ele entrava, mexia lá, olhava e tal. E a gente tudo, o que tá acontecendo? Aí ele falou, ó, eu não vou poder fazer essa ultrassom, não. Eu vou devolver o dinheiro de vocês e vocês vão numa outra, que é lá no Guarujá, né? A gente mora em Vicente Carvalho, essa ia ser lá no Guarujá. E eu já estamos ligando lá pra marcar pra vocês irem o mais rápido possível. E ela vai ver melhor lá, porque eu nunca vi isso e tal, não sei o quê. Assim, eu não entendi nada, mas aí ele falou pra tu, né? Aí eu deixei a Dan ir pro carro, né? Aí eu falei pra ele, né? Eu falei, doutor, o senhor não deixou a gente, não foi muito claro o que tá acontecendo com o bebê. Aí ele falou assim, olha, é muito grave. O bebê tem um buraco na testa. Aí quase que eu... Nessa hora, qual é a sensação que dá? Parece que perde o chão? Nossa, parecia que eu não tinha perna. Eu até sentei numa salinha do lado, aí vieram com água, né, pra mim, né, água com açúcar e tal, porque constatar um buraco na testa? Na testa. Ele não estava, na verdade, entendendo o que estava acontecendo. Mas isso era só o começo, só o que ele havia observado. Mais coisas terríveis ainda vêm por aí. Né? E o interessante é que um dia antes, né, aquela ansiedade toda grávida, né, ai, amanhã vou descobrir o sexo do bebê e fica pensando e tal. Só que um dia antes, logo cedo que eu acordei, eu abri o Facebook e tinha 6 publicações, olha só, 6 publicações, uma embaixo da outra, com esse versículo aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês, que eu deixei até marcado aqui porque... é difícil de eu... A palavra de Deus sempre ajudando nos momentos mais difíceis, né? Assim como nos ajudou no drama que nós vivenciamos com a nossa filha mais nova, aquela palavra, não tenhas medo, está tudo bem. Deus também trouxe uma palavra para nossa filha. E aí, ó, a palavra do dia, daquele dia, né, que era um dia antes da ultrassom, foi Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu não entendi nada naquele dia, né? Porque eu abaixava o feed e toda hora vinha esse versículo, né? De várias pessoas diferentes. O que não é normal acontecer, né? Nunca tinha acontecido isso comigo antes de pegar, baixar e ver. Até hoje nunca mais aconteceu, só foi aquele dia mesmo. Deus está constante dizendo, ó, estou contigo nessa batalha, você não está sozinho, eu nunca tô por dentro de tudo que está acontecendo. E aí eu peguei, já fiquei meio, né, mas não imaginava nada, porque estava tudo bem a gestação, né, o médico afirmou que estava tudo bem, estava tranquila. E aí o médico descobriu o problema na cabeça do bebê, né, e na hora ali já me veio como se o primeiro sinal que Deus estaria ali comigo, naquela caminhada que seria muito difícil. Então, quando ele ficou apavorado,
meio que Ele já ficou começou. apavorado, né? Ele levantou assim, meu Deus, né? Uma coisa assim bem... Sim, e meio que aquilo Deixa a ali gente- já me fez lembrar o versículo que eu tinha visto. E ali eu já fiquei meia, né? Quer dizer, o próprio ali na médico nem espreita. ele conseguiu disfarçar. Não, ele ficou assustado. sentindo, né? Tanto Talvez que eu ele nunca fui tivesse conversar. visto aquilo. E na hora eu não tive nem como falar pra Dani. Ainda você lembra? Você perguntou pra mim. Sim, o que eu foi, falei mãe? que como aí ele falou, aí eu falei, ele não soube me falar. Eu não sabia o que falar pra ela, na verdade. Como é um caso raro, talvez ele nunca tivesse presenciado aquilo. nunca tinha. Ele falou, né, que nunca tinha passado por isso. É uma coisa. E aí a gente foi em casa buscar meu pai, né, pra a gente ir lá no outro consultório pra fazer a ultrassom lá com a mulher que era mais especializada, né? Era amiga dele, né, E tinha até. mais tempo nesse ramo também, ela saberia explicar melhor o que estava acontecendo. E aí ela foi olhando e falou, olha, realmente esse bebê tem um problema sério, ele não tem a formação total, né, da calota da cabeça, e foi explicando que é um problema raro, que acontece de 1 a 15 mil mulheres, né, e que eu teria que fazer um acompanhamento com uma equipe mais especializada nessa área, né? Que eu teria que estar indo no hospital, né, em Santos, que eles tinham uma equipe que vinha, né? Qual que é o nome do de tempo hospital? Guilherme Álvaro. Guilherme. Que viu uma equipe de Eles outro são lugar, né? especialistas, De é. tempo em tempo para tratar dessas mulheres que descobriam problemas, né, nos fetos. Uma formação. Né, uma E formações. o nome dessa doença, essa malformação, encefalocele. Encefalocele. E tinha na frente, né, e atrás. né? É uma malformação da calota craniana, ou seja, a calota craniana, na formação do feto, ela não se fecha, ela tem uma abertura, deixando o cérebro exposto, né? A massa encefálica exposta, tá? É encefalocele. Só que tem a pele, né? Cobre, Isso. né? Só que por Couro dentro. cabeludo Tem um couro cabeludo, cobrindo mas. o Mas cérebro, sem a calota do crânio. É um problema raro, muito sério, muito grave, que acomete 1 a cada 15 mil mulheres no mundo. Então, a minha filha, infelizmente, foi sorteada, né? Se é que a gente pode dizer assim, foi contemplada com este problema, que trouxe na vida dela também, na vida do esposo, crescimento, trouxe experiência, mas que na verdade foi um drama muito sério quando tudo aconteceu. E ela vai continuar contando como foi a partir daí. O casal está todo feliz, esperando ali aquela gravidez, a gravidez vem, e estão todos felizes. Avós felizes. Segundo mês, os avós vão ser avós pela primeira vez, seria a nossa primeira netinha, né, com nome escolhido, tudo, aquela coisa toda, enxoval sendo preparado, aquela festa, primeira neta, primeiro filho, primeira filha, e agora surge esse drama. É um drama que realmente a gente não deseja que ninguém passe, e é um drama que muitas vezes a gente não gosta nem de lembrar, mas estamos relembrando para ajudar outras pessoas que possam estar vivenciando isso também, ou conhecem alguém que vivencia esse drama, e de repente essa experiência pode ajudar essa Ou pessoa. seja, qual for a má formação, né? Toda e qualquer má formação de um feto no ventre materno gera uma crise, gera um trauma muito grande para toda a família, principalmente para a mãe, os pais, mas toda a família que espera, aguarda com expectativa a vinda daquela criança e torcendo, orando, intercedendo para que tudo esteja bem, de repente uma notícia dessa abala toda a família. Tudo. Abala muito o psicológico, não é? E é até estranho, porque às vezes eu conto o meu testemunho pra alguém, né? A gente tá conversando ali, e aí eu falo que fui sorteada, realmente de ter acontecido isso comigo, mas vocês vão entender o porquê. Mas voltando lá, naquele momento que ela falou, realmente, como ele disse, que parece que o chão se abre, né? Embaixo de você, e você não consegue mais escutar nada, parece que fica um zumbido assim no teu ouvido, e você meio que indo, sabe, pra bem longe, sabe? Bem longe mesmo dali. E parece que você tá
tudo, você tá no mundo assim, sabe? Longe. Algo que você não esperava que acontecesse. E ali Deus me lembrou, né, do versículo que eu falei pra vocês, que ele tinha me mostrado um dia antes. E eu olhava para um, olhava para outro, e eu via o pessoal tudo triste, né? Primeira netinha dos meus pais, primeiro filha, acho que terceira ou quarta netinha da minha sogra. E aí eu falava, meu Deus, eu só pensava em como eu poderia consolar eles, né? Era como se eu já tivesse me sentindo consolada por Deus. E eu queria muito consolar cada um deles. Que a gente Foi algo sobrenatural. Eu falo que foi algo sobrenatural. Porque naquele momento só conseguia tentar pensar em consolar eles, né? E a gente foi pra casa, todo mundo em silêncio. Se eu não me engano, nesse dia foi o dia do ultrassom lá no Guarujá, né? Isso, no centro foi, do Guarujá. Eu estava junto. Teve outros problemas, além da má formação craniana, que realmente me abalou tanto que naquela hora eu entrei para dentro do banheiro e comecei a desabei chorar. Foi em né? Santos. Esse primeiro foi em Santos? Não, esse foi em Guarujá. Aí depois vai ter em Santos também. Em Santos que foi mais detalhado. Isso, é o outro que foi mais detalhado. Você tá já... Estou adiantando, é verdade. E aí a gente foi fazer a nossa inscrição em Santos, que era no Hospital Guilherme Álvaro, que tinha os especialistas lá, né? Que eram mais informados nessa área, tal. E a gente fez a inscrição. Depois voltamos no outro dia. Tinha uma fila, só tinha uma que Deus fila, mas começou a operar, sim, né, ali. Eles conseguiram, né, me encaixar, né, o mais rápido possível ali, né. E aí eu já tinha, eu tinha um nome já escolhido para essa bebê, sem saber o sexo, né, porque até então não me falaram o sexo do bebê, né, por falar ali, dar uma formação de tudo, eles nem quiseram olhar o detalhe do sexo do bebê, né? Só quiseram falar pra gente mesmo o que estava acontecendo com o bebê. E aí eu sempre falava que era a Valentina, o nome da bebê, né? Sem saber que era uma menina. E aí a gente esperou uns dias, né, que conseguiram encaixar a gente, mas tinha uns dias pra esperar. A gente muito ansioso para o primeiro dia que eles iam olhar certinho lá o problema. E aí fui eu e meu marido. E quando ela me atendeu, né, a médica, ela falou: você já sabe o sexo da sua filha ou do seu bebê? Eu falei: não sei ainda. Ela falou: é uma menina. Então, tipo, Valentina, o nome já, meio que já... Bem característico da situação. Aquilo ali já me confortou um pouco mais. Só que na minha cabeça Valente, ali, né? eu estava assim, pensando... Meu Deus, que quando elas vissem lá certinho, que não tivesse nenhum problema, que seria... Eu estava torcendo para que... Já tivesse acontecido um milagre, né? Sim, que tivesse sido engano, que aquilo ali não era real. Eu estava só torcendo na minha cabeça para ter uma notícia, sabe? Então, eles se enganaram e tal, né? Sua bebê tá perfeita. Eu só ficava pensando nisso o tempo inteiro. E aí, quando elas foram olhando, tá, elas falaram: olha, realmente sua bebê tem isso, tem aquilo, esse problema, tal, não sei o quê. E aí, o mundo parece que acaba, né? Desaba tudo. Foi aí que falou dos outros defeitos de formação? Ainda não. No hospital Guilherme. Ainda teve bastante acompanhamento, que eu tinha que fazer acompanhamento, acho que uma vez por semana, se eu não me engano. E aí, cada acompanhamento era uma dor, sabe? Porque eles são, como é que eu posso dizer? Especialista, né? E são acostumados com aquilo. Frios. Então eles falam friamente pra são você, treinados, né? a não dar muita expectativa. Não dá expectativa nenhuma. Eles falavam de um jeito bem frio mesmo. Seu bebê tem isso. Como se não tivesse importando ali com os pais, né? E às vezes eu falava alguma coisa errada, né? Porque eu não conhecia nada, não fiz faculdade de médico, de nada. E aí eu era corrigida até friamente por elas e tal, né? E aí triste ali, eu lembro que eu me apeguei muito a Deus, né? Em todo momento ali, porque sempre estava indo para as consultas e cada consulta que eu ia era uma tristeza só.
né? E eu lembro que Deus sempre me ajudou, me consolou, né? O Espírito Santo sempre esteve ali me consolando, me ajudando em casa, porque todo dia era uma luta, né? Nova, né? Os pensamentos, eu pesquisava na internet muito para saber se tinha algum jeito disso ser curado, se uma operação, uma cirurgia, né? Já queria ver certinho se tinha um jeito de quando o bebê nascesse, passasse por uma cirurgia e tal. E eu ficava pesquisando muito e acaba ficando mais triste ainda. E eu lembro que todos os dias ali, Deus, ele me mostrava que estava no controle ali de alguma forma, né? E aí eu percebia que lá onde a gente estava fazendo ultrassom, era gratuito, né, do hospital. E eu percebia que ela tinha muita dificuldade de ver realmente a imagem. Não estava muito legal a imagem do computador, sim. Era muito antigo, né, o aparelho, né? E aí eu falei para os meus pais, eu acho que não é bem assim, elas estão vendo coisa que... É melhor a gente pagar, né? Vamos pagar pra gente ver direitinho realmente o que está acontecendo, né? Decidiu então, né, pagar um médico particular para poder descobrir a fundo realmente o que estava acontecendo, né? E aí a irmã aqui da igreja, a Denise, né? Eu sempre sou grata muito pela vida dela, né? Por ela ter indicado, enfermeira, né? Ela é enfermeira e indicou uma médica maravilhosa pra gente, né? Em Santos. E conseguiu lá marcar com ela. E a gente foi lá, né? Pra descobrir realmente o que estava acontecendo, detalhadamente, né? Ali. E a gente chegou lá, né? A médica foi olhando tudo. E aí, pra tristeza, né? Ela descobriu muitas outras coisas que ainda não tinha relatado pra gente. A falta de um bracinho, problema no dedo do pé, por dentro não estava formadinho muito, né? Por mais que a bebê se mexesse, né? Por mais que a bebê se mexesse, ficava de um lado, porque ela se mexia muito, a bebê. Era normal a gravidez, sabe? Não tinha... Quem olhava falava, não, tá tudo bem, né? Porque se mexe muito e ficava de um lado, ficava do outro, e abaixava e chutava. E aí ela foi descobrindo várias outras coisas, né? E ela ia falando, né? Ela até estava preocupada, né? Ela ficou preocupada de estar falando os problemas, né? E eu ali escutando. Mas enquanto que ela falava, louvores vinham no meu ouvido, é algo sobrenatural. Sabe, louvores de conforto mesmo, sabe, vinha no meu ouvido como se tivesse uma caixinha de som, né, e aquilo ia me acalmando, né, tem aquela música, Deus está cuidando de mim, essa daí é a que mais ficava no meu ouvido, enquanto que ela ia contando os problemas detalhados, e eu ficava sentada no mundo da lua, mas na verdade, o meu olhar assim era porque eu estava sentindo mesmo o consolo, né, de Deus ali. E ao mesmo tempo sente que está no meio de um pesadelo, torcendo para acordar e ser tudo um pesadelo, um sonho, né? E nessas horas que a gente não vê mais esperança na medicina, não existe tratamento, não existe nenhuma operação que nem você pesquisou, a gente só tem que confiar em Deus, né? Só resta, né? O último recurso é Deus. E a gente espera sempre que o milagre vai acontecer. Sim, E eu creio que dali dos 4 para o quinto mês até o fim, a esperança de vocês era que o milagre acontecesse. Sim. E eu lembro nessa ocasião, que eu lembro que a sua fé estava bem fortalecida, você só acreditava no milagre, só acreditava isso que eu ia falar. No milagre. Eu até ia relatar agora, que saindo dessa médica, meu pai, eu lembro que meu pai olhou assim pra mim e falei, pai... Se não fosse tão difícil, não se chamaria milagre, né? Porque eu estava... Sabe quando você pensa muito assim, você tem muita fé mesmo, que vai acontecer um milagre e você não consegue pensar em outra coisa, a não ser que vai acontecer um milagre. E a minha fé ali era fortalecida diariamente, né? Porque eu sempre estava apegada a versículo, a Bíblia, a louvores, né? Sempre estava me enchendo de Deus. E eu estava... com muita fé mesmo ali. A festinha lá, né? Oi? A festinha, né? Inclusive a gente fez o chá de bebê também. Olha só. Nas imagens, né? Preparou tudo, acreditando mesmo. A gente fez até chá de bebê, gente. Quem que faz chá de bebê, sendo que ia beber, não tinha nenhuma porcentagem de... Como se tivesse tudo normal, natural.
ia começar a arrumar o quartinho A igreja também. orando, né? Porque, tinha fé. na verdade, ela tinha essa fé e desejava dar toda a demonstração de fé para Deus. Falou, Deus, eu estou acreditando que o milagre vai acontecer. Eu creio, olha, eu vou fazer de tudo como se a criança fosse a mais normal, natural possível. Eu não creio em outra possibilidade a não ser o milagre. Minha filha tinha essa fé no coração. E é interessante que minha experiência, Deus sempre falou comigo em situações de dificuldade, situações de crise, e até então, nesse tempo, Deus não tinha falado nada comigo. Isso me tornava um tanto como que sem poder dar esperança para minha filha. Eu acreditava que Deus era capaz de fazer um milagre, mas eu queria falar com certeza para ela, porque eu trago uma esperança para alguém, uma palavra de fé, se eu não tiver aquela certeza, aquela convicção no coração de que o milagre vai acontecer. Então, eu estava aguardando uma palavra de Deus para poder dizer com certeza, filha, vai dar tudo certo, Deus vai fazer o milagre, essa criança vai nascer perfeita, vai contrariar todas as evidências da medicina, mas eu não conseguia falar isso, porque Deus não havia falado nada ao meu coração. Era como se eu buscasse, Deus, o que vai acontecer? E Deus silenciasse. E agora, Senhor? Eu tenho que dar uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança, mas eu quero não criar uma falsa expectativa no coração da minha filha. Eu quero que seja uma palavra vinda de Ti. Quando Tu me der essa palavra com convicção que o milagre vai acontecer, eu transmito para ela. Mas enquanto isso, eu não quero falar de mim mesmo, Senhor. E a palavra não vinha. E Deus não falava em sonho, Deus não falava por profecia, Deus não falava em visão, não falava ao coração, nada. Parece que Ele queria que ela vivesse essa experiência. Sabe aquele cântico, que Deus continua sendo Deus? Como é que canta? Acho que ela vai contar essa parte. Se a doença vier, Ele é Deus, se eu curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der certo, continua sendo. Parece que Deus queria que ela vivesse essa experiência de continuar confiando em Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. Continuar confiando e acreditando em Deus, mesmo quando Ele não faz as coisas da forma como nós queremos ou pedimos. Parece que Deus queria que ela vivesse essa experiência. E ela vai continuar contando como é que foi esses meses finais da gestação, meses dramáticos, um tempo difícil mesmo. E aí, até então, o médico mesmo, que era o cabeça ali daquela O diretor, o chefe da equipe, chefe, né, da equipe, não tinha aparecido até então. E aí teve um dia que eu fui lá fazer a consulta e ele estava lá, né? E aí a gente até relatou sobre o tratamento das duas médicas que me atenderam antes, né? E aí depois ele conversou com elas me pediram desculpa, né? E aí o tratamento foi muito bom dali pra frente, né? E aí ele conversou comigo, ele me chamou, no dia tinha ido eu e minha sogra, né? E ele me chamou na sala e falou, olha pra mim. Aí eu olhei pra ele e ele falou, você tá entendendo o que tá acontecendo com a sua filha? Eu falei, tô. Aí ele ficou assim pensando, porque eu era assim, sorrindo. E ele, você tem certeza que você tá entendendo o problema dela? O quanto que é grave o problema dela? Ele não se conformava com o jeito seu que você estava como que tivesse esperança. Sim, ele falou, isso daí não tem jeito, sua filha não tem jeito. Não tem jeito pra ela. Ela tá com uma formação, não vai mudar nada, né? E aí ele começou a explicar, explicar que nesses casos, né, podia acontecer de tirar, né, o bebê, porque era um caso que não tinha jeito. E eu falei pra ele, mas pra Deus tem jeito sim. E eu olhava pra minha sogra é mesmo, pra Deus tem. Então... E ele assim, tipo, olhando para as meninas lá e vendo. Interessante que dentro desse drama, a nossa filhinha começou a viver um outro drama, que foi uma pressão. Sim, Até então, era o drama de ter uma criança dentro de si com má formação. Agora, já era um outro drama gerado por uma pressão da própria equipe médica,
pessoas em volta que dizia: a melhor coisa é você abortar, porque você abortando vai ser menos sofrimento para você, para a criança e para a família. Mas olha só, queridos, nós não aconselhamos em momento nenhum a nossa filha abortar, porque nós somos totalmente contra o aborto em qualquer circunstância. E ela, por ela própria, ela nunca teve o mínimo desejo, nunca se sentiu tentada a fazer ou praticar esse aborto. Mas ela quis levar até o final. E porque nós já temos ouvido e visto tantos casos, né? Sim, de que médicos, pessoas que aconselharam a abortar porque seria um problema, criança, e Deus fez o milagre. Então ela resolveu crer e rejeitar qualquer ideia de abortar. De repente eu abortava e Deus estava preparando o milagre ali, né? E aí Deus eu ia perder a bênção, E aí ele falou: tá, então tudo bem, né? Vamos continuar fazendo os exames e tal. E os louvor sempre ali no meu ouvido, sabe, meio que baixinho, e não deixava eu ficar entristecida pelas palavras dele, né? E aí ele falou: você já viu tudo que o bebê tem, né? Eu falei: sim, inclusive vocês me esqueceram de avisar que ela tava sem um bracinho, tava com problema no pezinho, tinha um dedo a mais no pé, né? E aí ele falou: você fez por fora outro exame? Eu falei: fiz. Ele: que tava com probleminha no televisor aqui e tal, mas já trocamos e tal. Aí ele até ficou meio assim, né? Surpreso, né? E aí eu tive que passar por um exame bem dolorido, né? Que era pra tirar, eles descobriram que minha placenta estava juntando muito líquido, e aí eles tinham que tirar. Então ele falou: vai ser dolorido, mas vamos ter que fazer esse processo, que era enfiar uma agulha grossa, sabe, na barriga e ir puxando. E ali eles tiravam litros, né, de líquido, né, porque o bebê não absorvia, né. Eu lembro que enquanto eles tiravam o líquido, eu estava no banheiro lá, né? Sim, e é uma dor muito grande, porque orando eles primeiro enfiaram para tirar o sangue do bebê para poder fazer o exame para ver se era algum problema de genético, né? Genético. E depois eles tiraram o líquido, né? Então, depois daquilo ali era uma dor muito forte, de cólica muito grande, né? E foi isso, né, gente? Cada dia era uma coisa pior. E eu lembro que eu já estava saturada, sabe? E aí eu já estava bem saturada, né, de tudo aquilo, porque eu sou humana também, né, as pessoas me perguntavam, quando me viam, me perguntavam: e aí, como tá o bebê e tal, e eu sempre mantendo a fé, né, para as pessoas, sempre sorrindo, né, sempre ali tentando, né, mostrar que Deus estava no controle, né, que a minha fé podia, né, ali acontecer um milagre. E eu sempre falava: tá tudo bem e tal, vai dar tudo certo, né. E aí eu lembro que eu ainda fazia, né, o pré-natal no médico normal, que as mães de bebês normais iam, né. E ali eu sempre escutava elas falando uma para as outras: eu fui fazer o pré-natal, ou eu fui fazer ultrassom e meu bebê tá saudável, tá com tantos quilos e não sei o que. Eu ia escutando aquilo e só ia machucando, sabe? Querendo doer, sabe? E eu: Deus, por favor, me sustenta, Senhor, né? E ali triste, porque eu ia entrar na sala e ia só falar as piores notícias pra minha médica, né? E ali que eu tinha passado todas as informações pra ela, que eu tinha dos especialistas. E era dolorido demais. Eu lembro um dia que eu estava muito triste, né? Que eu tinha ido nos especialistas, eles me falaram coisas, né? Que eu poderia perder o útero, né? Se esse bebê nascesse, que eu poderia correr algum risco, né? O bebê poderia correr um risco. Até de vida, né? Porque eu acho que o líquido podia aumentar a sua pressão arterial. E aí, aquele dia eu estava muito triste mesmo. E aí eu lembro que eu fui depois pro pré-natal, né? E depois eu vim pra igreja, né? Bem triste, bem, sabe? Abatida. E eu lembro que esse foi uma das experiências, assim, muito marcantes. Porque eu tenho um caderno de muitas experiências.
Se eu ficar contando assim as experiências vai ser muito longo, porque foram muitas mesmo, desde o primeiro dia que eu descobri até o último, é muita experiência. Mas tem uma experiência que me marcou muito, que foi esse dia que eu já estava ficando mal, sabe? Já estava ficando muito pesado pra mim. E aí eu lembro que eu cheguei na igreja e eu já entrei, né? Não quis falar com ninguém, entrei e sentei na frente. E aí o primeiro louvor que a minha cunhada cantou, a Tamires, foi existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos pro lado e não, ninguém pode me ajudar. Deixa eu pegar a letra aqui. Que essa música é muito linda. E ela falou grandemente comigo. E Deus sempre manda uma palavra de conforto, né? De fortalecimento, preparando para tudo que vai ter que passar e enfrentar. Olha só, a letra é linda desse louvor, ó. Existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos pro lado e não, ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas vêm, querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Eu choro porque foi muito, sabe, na lata, sabe? Deus falando grandemente comigo. Desespero. E nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos da grandeza de Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. Então, dá uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto, vem o socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. E aí, gente, eu lembro que eu me senti, sabe, como se Deus estivesse ali aumentando a minha fé, me dando mais força, me mostrando que Ele estava ali olhando tudo, vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E fazia parte do processo, fazia parte do que Ele queria que eu passasse. E aí eu lembro que eu saí daquele culto, né, muito forte. Parece que todas as músicas que tocou naquele dia falava comigo. Tem até uma outra música que é da Vai Amanhecer, que também sabe, parece que todas as músicas eram pra falar especialmente comigo aquele dia, né? Quando Deus vê que você tá precisando e Ele mexe tudo, move tudo ali pra, sabe, falar contigo, te ajudar, né? É como ele tinha falado na palavra inicial, né? Não temas porque eu estou contigo. Estou permitindo toda essa situação, mas você não vai passar sozinha por ela. Eu estarei contigo, né? E essa daqui também, nossa, falou muito grande comigo. A verdade é que não entendemos tudo ao meu redor, mas pela fé eu vou viver. A verdade é que eu não caminho sobre o mar, mas pela fé eu vou confiar. O meu caminho vai além do que meus olhos podem ver. O meu futuro é de paz. E eu creio, vai amanhecer. Aí vai amanhecer. A verdade é que a dor é bem maior do que eu pensei. Mas pela fé eu vou lutar. A verdade é que até sobre mim mesmo eu me enganei. Mas pela fé eu vou recomeçar. O meu caminho vai além do que meus olhos podem ver. O meu futuro é de paz, eu creio vai amanhecer. E tem até outra parte, né, que fala que o sol vai voltar e vai amanhecer. E é como se fosse vir um dia feliz, né? É como se o amanhecer como se aquilo fosse mudar, aquela situação fosse mudar. E aí eu saí muito mais forte naquele dia. E preparada para... E na verdade, Deus estava falando que ia amanhecer um novo dia, mas que não seria um dia de imediato após aquele. Sim. Você ainda ia chorar, mas no final, né, Deus iria contemplar com surpresas melhores. E mesmo assim, eu
queria um milagre, né? E o incrível é que enquanto a gente está confiando ali que é o milagre que vai acontecer, Deus está ali, segurando, deixando, né? Fazendo a nossa vontade. E eu lembro que eu ia pros dias de rotina, né? E eles falando as piores notícias, atendimentos. né? Os atendimentos. E foi indo. Experiências atrás de experiência, eu ficando mais forte. Só que eu fui me sentindo que tava acabando, sabe? O meu, como que eu Sua posso dizer? força. A minha força. E Deus fala, né, que Ele... Não tem prova além Sim, do que a do gente possa pode suportar. E eu lembro que eu comecei a querer entrar em desespero. E eu lembro que eu orei para Deus e falei, Deus, eu não tô aguentando mais. Né? Até aqui eu consegui suportar, até aqui eu consegui aguentar Ser tudo, forte, né? ser forte, Já não tá mais confiar. aguentando. Mas pra mim já deu, não... Eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Gente, é incrível. Eu me emociono porque é sobrenatural a agir de Deus. Até onde eu falei, não, eu quero um milagre, eu quero essa bebê. Deus deixou. Mas depois que eu pedi pra Deus fazer a vontade dele, né? Porque não era a vontade dele aquela que era a minha vontade. A vontade dele era diferente da minha. E aí quando eu falei, faça sua vontade, né? Que eu tinha me ajoelhado no quarto, orei e fui dormir. Quando deu 3 horas da madrugada, eu comecei a sentir a contração, trabalho de parto. Mas como eu não entendia muito, eu achei que poderia ser uma cólica, uma coisa assim, né? E aí depois eu continuei com a contração no decorrer do dia, a gente ligou para os médicos, eles falaram pra gente ir lá, né? E aí eu fui lá, eles ainda falaram, não é trabalho de parto não, e ainda tiraram o líquido da minha barriga, né, da placenta, e aí tiraram ainda litros, né, e a gente conversando lá, eu com os médicos que estavam tirando o líquido, né, e rindo, falando sobre viagem, tudo, né, e que depois a gente fez bastante amizade lá, e eles falaram, acho que esse bebê ainda não tá não. E eu tendo contração, eu vendo no relógio certinho as contrações. Até que assim que eu saí dali de eles tirar o líquido, eu já fui direto pra maternidade lá no andar de cima, porque foi constatado que realmente eu estava com contração. E aí eu fui internada ali, né? Eu fiquei fazendo a ficha, né? E colocaram os acessos. E aí já as mulheres no quarto, né, tudo, ela vai ter bebê e tal. E aí minha mãe explicou, né, pra elas, né, que... Não, eu falei que sim, tal, né, e aí logo em seguida você já saiu do quarto. E a gente foi lá pra sala de parto, né? Isso. E aí? Porque faz muito tempo, gente. Cada uma vai... Eu lembro que quando ela começou com a ultrassom, eles não queriam de forma nenhuma... internar ela. Aí eu falei, mas como assim? Ela tá com dor, né? Aí a gente começou a conversar ali, né? Aí que eles foram fazer. Porque pro ver deles era impossível um parto normal, né? Exatamente. Eu estava com 7 meses de gestação. E eles falaram, não vai ser parto normal. Se você continuar segurando esse bebê, vai ter que ser parto cesárea, né? E aí pode ter uma complicação e você perder o útero. Por isso que eles estavam querendo tirar antes. Mas pra vocês verem como Deus foi bom, sabe? Em todo momento, até nessa parte, ele agiu Deus ali, né? Fez com que eles fizessem com que a bebê viesse de parto normal pra não afetar em nada, né? Porque o parto normal geralmente é o mais saudável, né? Tanto pra mãe quanto pro bebê. E ali eu entrei lá, o médico... Sabe, a equipe médica todinha, com muito cuidado Uma coisa tremenda, assim, com muito um amor, cuidado. assim. Sabe, de conversar comigo e falar, e a bebê, sabe, fazendo força pra sair. E ele, ela já sabe e tal. E eu falei, já sei, já, tal. Eu só quero que esse bebê nasça, que eu não tava aguentando de dor, né? Era o primeiro filho, primeiro parto normal, uma dor terrível.
E aí ele falou, aí eu tinha descoberto que o bebê, se ele nascesse e sobrevivesse, ele ia ter problema de respiração, né? Porque Nossa, o tinha pulmão muita ainda coisa. não estava formado, eles descobriram nesse dia. O médico me chamou e falou, né? Falou, ó, eu vou explicar pra você que a bebê é assim, ela vai sair, mas ela não vai sobreviver por causa dos pulmãozinhos dela não tá normal. Sim. Aí ele explicou que era como uma buchinha e quando o nenê nasce, o pulmão abre. Ele falou, ó, só um milagre Mas se o pulmãozinho dela funcionar, a gente vai fazer tudo o que puder pra estar salvando ela. E aí teve o parto, né? O bebê nasceu, assim que ela saiu, eu já senti como se ela saísse e tipo, saísse morta, sabe? Já, né? E aí eu lembro que eu não queria ver a bebê, eu falei pra minha mãe, não, me deixa Puxava ver, minha cara, mãe, não olha. Não, mas não olha, Aí eu pensei assim, mas como é minha neta? Eu pensei, né, como que eu não vou olhar pra ela? Aí eu olhei pra ela, né? E aí eu não Foi uma queria coisa ver, muito- porque uma conhecida minha tinha perdido um bebê e ela falou, Dani, algo que eu posso te dizer é pra você não olhar o bebê, pra você não ficar com aquela imagem, né, pro resto da sua vida. E eu peguei aquilo pra mim, eu falei, não, eu não vou olhar, eu quero ter ela na minha mente de um jeito assim, né, que eu possa lembrar dela e me sentir bem, né? Imaginar, né? Sim, ter aquela imaginação dela. E aí eu não vi o bebê, mas a minha mãe teve que ver e ela tava morrendo de medo, né, de ver. E aí, você fala... Qual foi a sua Não é- sensação? Não quando é você viu? que eu tava morrendo de Não, medo assim, de porque- ver. Eu tava, eu na hora, aí que a gente vê o milagre de Deus. Na hora eu pensei assim, eu amo demais criança. Então eu não tava sabendo qual ia ser a minha reação lá, se eu ia conseguir, né, ver tudo aquilo e não desmaiar, não passar mal. Então a médica falou assim, me chamou, né? E falou assim, olha, é o seguinte, precisa fazer o reconhecimento da nenê lá, ela não sobreviveu, mas eu preciso de alguém que venha fazer esse reconhecimento. Ou vai você, ou vai ser sua filha. Não tem mais ninguém ali? Eu falei, não, minha filha não, ela já falou que não quer ver. Aí eu peguei e falei, não, eu vou. Aí eu fui, eles fizeram todo, mostrou pra mim, ela tinha uma abertura assim na parte da nuca, né, saía a Meninge. É uma saía massinha, assim. né, que... Era tipo fígado, algumas coisas assim, uma coisa porque assim. aquilo ali é o que faz a criança... massa encefálica, né? Aí o bracinho, não tinha um bracinho. Ah, tinha aberturinha também na coluna, na espinha da coluna também tinha um buraco no Que eu lembro meio. que eu assim. ficava tentando pensar de um jeito de eles tampar aquele buraquinho, sabe? Pra ela poder viver. Tinha um dedinho a mais no pé, que é o dedinho que não desenvolveu no bracinho, nasceu no pé. Então tinha muita coisa assim. Faltava um pezinho. E aí levaram a bebê, né? Mas era muito lindinho. E eu queria que eles dessem pra Experiência. né? Não foi... Da faculdade. né? Depois de um tempo eles ligaram, falaram que não conseguiram pra gente ir lá fazer o enterro, a cremação dela. E aí foi isso, e aí eu lembro que eu cheguei em casa, né? Depois disso tudo, né? Eu cheguei em casa. Enquanto a gente tá ali com a equipe médica, com tudo ali, né? Tá tudo bem, mas quando eu cheguei em casa que foi um pesadelo, né? Já não estava mais com a barriga, né? A gente entrou... sonho desfeito, né? A gente entrou em casa, eu e meu marido, a gente sentou no sofá e ficamos assim, tipo, olhando pro nada, né? Tentando entender o que aconteceu. Né? E aí, naquele momento, já começou a vir uma aflição muito grande, querendo tomar conta do meu coração. Um aperto, parecia que alguém tava fazendo assim, ó, sabe, dentro de mim. Aquela dor, aquele nó, assim, horrível. Na hora de dormir, eu falava pro meu marido, ai, me abraça muito forte, que eu tô querendo ficar muito triste. Eu não vou conseguir aguentar, me abraça muito forte.
Parece que veio, sabe? Tudo aquilo que eu não senti na gravidez veio depois, sabe? Um turbilhão de coisas, uma ansiedade muito grande, né? Um sentimento muito ruim de morte, horrível. E nessa hora, filha, não vem aquele medo de que nunca vai ser feliz, que nunca vai dar certo, de que talvez outras tentativas de gravidez, gerar um filho, pode também ser frustradas? Não vem essa sensação? O medo com relação ao futuro, a incerteza? Sim, vem. Porque até eu tinha pesquisado e tinha uma moça que ela teve 6 filhos e todos os filhos tinham nascido com esse mesmo problema. Jesus. 6 filhos, gente. Ai, e ela tinha até realmente. desistido de ter outro filho, né? E aí vem aquele desespero, né? Nunca mais vai dar certo, nunca mais vou conseguir. E eu fiquei começando a querer entrar em desespero, sabe? E eu lembro que eu peguei, né? Levantei da minha cama naquela manhã, me ajoelhei no chão e falei, Deus, eu falei bem firme com Deus, Deus, o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso, eu passei por tudo isso, eu estava fazendo muitas coisas para Ti, Deus, eu estava muito firme na igreja. Eu acreditei até o fim, né? Eu tinha o grupo de dança da igreja, eu sempre falando para elas, né, que nada tiraria a minha alegria, que podia vir o problema que fosse, eu estaria firme. Deus, eu aguentei tudo. Tudo. Eu falei da fé para as pessoas, mas eu não vou admitir, Deus, que eu continue dessa forma que eu acordei hoje. Eu não quero nunca mais chorar de tristeza por isso que eu passei. A partir de hoje. Gente, é incrível, mas quando eu levantei ali naquele dia, eu nunca mais... Parece que na hora, gente, naquele tempo, as minhas orações eram respondidas na hora, né? Não que Deus deixou de responder. Deus se mostra muito presente Deus na tribulação, né? Muito Te recompensa, presente. como se fosse, Era né? tudo que eu pedisse, Deus me fala sobre isso, me mostra. Ele já me mostrava, eu não precisava esperar um tempo para me mostrar. Ele me mostrava, sabe? Então, depois que eu orei, parece que ele fez assim, ó, com aquele sentimento ruim, tirou. Eu me senti leve, sabe? Tranquila. Nem parecia a pessoa que dormiu na noite anterior. Eu levantei daquela oração e, gente, a partir daquele dia eu nunca mais senti um temor, um medo, uma tristeza, né? Sobre a minha gravidez. Eu nunca mais chorei de tristeza por ter perdido ela. E eu até depois eu comecei a agradecer a Deus por ter me feito passar essa experiência, que eu falo para as pessoas, eu tive uma oportunidade que a maioria não tem, que é conhecer Deus de perto. Eu conheci Deus como se ele fosse ali real, assim, Deus é real, mas eu conheci ele de uma... Eu não consigo nem explicar. Né? Que nem Jó falou no momento da aprovação, antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora de te contemplar. E gente, eu perco as palavras. Pra qualquer um que eu vou falar, eu perco as palavras, porque eu não consigo explicar, porque é um negócio surreal, gente. É surreal, eu não consigo explicar. E eu falei pra Deus, era pra ser um momento muito triste, mas foi muito gostoso. Aí que a gente viu o milagre foi esse, né? Cada momento que eu passei dessa gravidez, parecia que tinha sido uma eternidade, sabe? Parecia que Deus tinha passado um tempo ali na minha casa, presente mesmo, de corpo, sabe? E eu falo, foi a melhor experiência da minha vida. É até estranho falar isso, né? Perder uma filha, mas foi a melhor experiência da minha vida. Eu tive a minha fé, eu aumentei a minha fé, eu consegui crescer muito com tudo isso que eu passei, né? E eu nunca mais chorei, né, por essa perca. Às vezes eu vou contar, eu choro sim, mas é porque a experiência alegria, foi muito grande, né? E também eu falei pra Deus, não me deixa nunca mais esquecer de tudo isso que eu passei, porque às vezes a gente passa por algo e a gente acaba esquecendo. E muitos vão pra fora dos caminhos do Senhor, deixam Deus, né? A gente acaba sendo ingrato. E eu falei pra Deus, não me deixa nunca mais esquecer. E o engraçado é que às vezes eu tô querendo esquecer, querendo ser ingrata, e aí conversando com alguém ou fazendo alguma coisa, vem na memória tudo. Às vezes um louvor que tocou naquela época que mexeu muito comigo.
toca e eu começo a relembrar tudo e eu, sabe, minha gratidão vai voltando, sabe, vai. E aí, ó, quando eu tava esquecendo, aí conversando com uma amiga, eu já comecei a contar pra ela e já fui lembrando tudo. Aí dessa vez meu pai me chamou pra gravar e tal, e aí já vai relembrando tudo e já vai aumentando minha fé novamente, vai voltando minha gratidão. E assim, Deus é tremendo, eu não tenho nem palavras pra falar, sabe? O quão foi bom tudo isso que eu passei, né? E quando Deus fala, ó, um novo dia vai raiar, Sim. você ainda vai sorrir, você ainda vai ser feliz, a gente pensa que muitas vezes é naquela situação Sim, que a gente está vivendo. Mas aham. Deus tem esse propósito um pouco mais ali na frente, né? frente, Fala, olha, agora não vai ser como você quer, Não. mas lá na frente você ainda vai sorrir. Sim, sim. E essa palavra agora, eu tenho certeza que vai trazer muita esperança para quem de repente está vivenciando esse drama, ou vivenciou há pouco tempo, e de repente perdeu a esperança, a expectativa de dias melhores. Deus, sim. Depois quero contar um. Deus tinha uma surpresa revelada para nossa filha, para nós que também, né, ficamos um tanto tristes por não realizar o sonho de ter a nossa primeira netinha. Foi uma experiência triste para todos nós. Mas Deus tinha surpresas preparadas para nós um pouquinho mais para frente. E essa surpresa que a Dani vai contar depois que minha esposa completar. Eu me lembro que uma vez eu cheguei da faculdade, na época eu estava fazendo faculdade, né? E a gente tinha uma rede, né, que ficava na varanda lá fora. E a faculdade de psicologia. E você, ao mesmo tempo, vivenciando todo esse drama, né? E num conflito tremendo, né? Tremendo. Mas o interessante é que eu estava deitada na rede e pedindo para Deus um milagre, né? E às vezes eu ouvia assim, como que se uma criança me chamando, vó, vó, né? E eu ficava, Senhor, me ajuda a acreditar que o Senhor vai fazer esse milagre, né? E em nenhuma dessas situações, Deus, ele foi mostrando que não era a Valentina. Mas depois disso, aí que aconteceu aquela visão que eu estava tendo ali, aconteceu. Mas no tempo de Deus, né? Que é o que a Dani vai contar. Há um tempo determinado para cada coisa. Depois de 6 meses eu fiquei grávida de novo, né? E a gente queria desmaiar. E olha que eu tinha falado, nunca mais eu vou engravidar, nunca mais eu vou querer, né, passar por tudo isso, né? Mas aí, como eu falo, Deus tirou todo o meu medo, toda a insegurança, né? E depois de 6 meses eu engravidei de novo. E eu lembro que quando quando a médica estava fazendo meu ultrassom, né? Ela nunca tinha me visto, né? E ela falou, olha, eu vi lá no seu papel a sua gravidez anterior. Mas eu vou te falar, é tudo diferente dessa vez. Dessa vez não é uma menina, é um menino pra mostrar que Nossa, a gente chorando, né? é um novo recomeço, é uma nova página que tá virando. Eu tava assim, dura, né? Assim, com aquele medo de ter alguma, né? Parece que Deus não permitiu que viesse uma menina na segunda gravidez para ela não vivenciar Tem uma tudo transferência, aquilo. né? Ou transferir, né? Transferir. Uma linguagem psicológica, né? Uma Minha esposa que é transferência. psicóloga sabe melhor. Ela perdeu a Valentina, se viesse uma menina, a gente poderia pensar, Deus entregou, trouxe. Mas ele que trouxe um aconteceu menino. um caso assim na família, né? Mas ele trouxe um menino. E o mais interessante é que essa criança veio perfeita e depois de um certo tempo, quando ele já estava com 2 anos, 2 anos. aí sim veio a segunda gravidez e Deus deu a ela e a nós uma menina. É o Frederico Agora e sim. a Clarice. Ela estava contando do Frederico. É o né? Frederico e a Clarice, né? E aí ele tá com 5 anos, né? Perfeito também. E ela também perfeita, né? Com Pra 2 glória de anos, Deus, quase né? 3, né? Vai fazer 3 anos. Vocês vão ver a foto aí que ele 220. vai colocar. E são perfeitos, né? Bem bagunceiros. Às vezes dá vontade de colocar de volta, brincadeira. Brincadeira. Mas é isso. Colocar de volta no ventre. Deus, ele... como que fala, né? Deus, ele Recompensa. recompensou, né? 2 vezes, né? Agora chega. Ele honrou a tua fé, a tua esperança, né? Ele viu que em nenhum momento ela murmurou, em nenhum momento ela perdeu a esperança, ela depositou toda
da fé no Senhor. E o Senhor falou, não, eu tenho que honrar essa fé. Aquilo que os médicos, a medicina evidenciava, não, porque os outros também podem nascer com problemas. Deus reverteu todo esse quadro e falou, não, eu vou dar para você agora sim, eu vou dar filhos perfeitos, filhos que vão trazer alegria, compensando toda a tristeza, todo o sofrimento que você teve na primeira gravidez. Porque você me honrou com a sua fé, eu vou te honrar. E essa palavra que eu tenho certeza que vai ficar para você, que talvez vivencie esse drama, está vivenciando, há pouco tempo vivenciou, e tem esse medo. E agora? O que será das próximas gravidez? E agora? Vai começar esse problema tudo de novo? Não, Deus é poderoso para virar a página da história da nossa vida de uma tal forma que tudo aquilo que nós passamos passa a ser lembranças do passado e que serviu para fortalecer a nossa fé, como diz Romanos capítulo 5, versículos 1 em diante, que a tribulação produz para nós paciência, a paciência por sua vez produz perseverança, e a perseverança nos produz experiência, e a experiência não traz confusão para nós. Então tudo aquilo que nós passamos na vida serve ao final de tudo como experiência. E também nos aperfeiçoa a paciência e a perseverança, para que nós venhamos tanto suportar provações futuras, como também ter esperança em qualquer situação vindoura que venhamos a experimentar. Não é isso mesmo, filhinha? É isso aí. E quantas pessoas você ajudou, né? Sim, e depois eu coloquei no meu... Depois de muito tempo, né? Porque... eu tenho um canal, como meu pai falou, e aí depois de um bom tempo as pessoas pedindo, Dani, faz a gravação do teu testemunho, contando, né? Porque naquela época muita gente ficou sabendo, né? Essas coisas correm rápido e muita gente ficou sabendo e as pessoas queriam saber detalhadamente o que realmente tinha acontecido, né? Porque quando vinha conversar comigo eu sempre estava sorrindo, meio que não conseguiam entender realmente, né, o que se passou. E aí eu gravei, né, não sei se ele coloca o link aí também, se vocês quiserem ver mais detalhado. Vai estar na descrição, né, do vídeo, aí embaixo. Logo abaixo do vídeo vai ter um link do canal dela, tá? E se você esquecer o nome é Daniele Santisic, né? E aí tem 3 vídeos contando detalhadamente, porque aqui eu contei, sabe, super resumido, né? Mas tem 3 vídeos lá contando detalhado o que aconteceu. E é isso, gente. Eu consigo sorrir, né? Mas teve uma amiga que falou, Dani, eu tive uma vizinha que aconteceu praticamente a mesma coisa que aconteceu com você e ela acabou pra ela a vida, ela só conseguia ficar deitada, ela ficou em depressão. Eu olho pra você, Dani, e não consigo entender o porquê você é assim, sorridente, sendo que você passou por tudo isso. E eu falei, sabe, sempre eu tava conversando ali de Deus, falei, isso daí é Deus, Deus que trouxe. E às vezes, para uma pessoa dessa aí, Deus tem outras surpresas, gratas surpresas, mas por ela se entregar à tristeza, se entregar à depressão, abandono, acaba não vivenciando aquele melhor que Deus tem para ela lá na frente, né? Acha que acabou tudo ali. Acabou tudo, E falar pra vocês, Deus é bom demais. Vale a pena a gente confiar em Deus e ter fé, né? Por mais que a gente não veja a saída, né? De alguma forma vai aparecer a saída, Deus vai entrar com providência ali. E se o milagre não foi de uma forma, vai ser de outra. Sim, Deus sempre tem a melhor forma. E tem um versículo aqui, ó. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 30. Então, espera no Senhor, Ele nos renova na adversidade, na situação difícil, em toda e qualquer ocasião e circunstância, e nós ganhamos novas forças. Considerações finais, meu bem? Foi uma experiência e tanto, né? Mais uma, né? O gostoso de tudo isso é saber que nós não estávamos só, né? Porque às vezes parece, você está no momento de tribulação assim, parece que até Deus está longe de você. E aí não, Ele vai mostrando, eu estou aqui, fique tranquilo, eu estou aqui. No silêncio Ele está trabalhando. E Ele ali trabalhando um tempo, para mim também, como vó, né, e mãe, né, ver ela passar por tudo aquilo, para mim, tinha vezes que eu falava para ele assim, bem, eu queria tirar esse sofrimento, né, e ficar no lugar dela, mas a experiência tinha que ser dela, né, e nós, como pais, o que a gente podia fazer é acompanhá-la, que nem a gente fez, orar por ela, né, mas em todo o tempo foi
Uma batalha, mas o Senhor como ele fala, né? O justo passará por tribulações, mas o Senhor livra-as de toda. E o Senhor nos livrou, né, dessa tribulação. Considerações de palavras finais, filha? É para vocês confiar em Deus e sempre ter fé, que Ele tem a melhor saída e o que Ele faz é sempre o melhor, né? E além dessa experiência, a Daniela tem muitas outras experiências, como a depressão pós-parto que ela vivenciou no nascimento do segundo filho. E ela conta tudo isso também no canal dela. Então vale a pena você se inscrever lá, tá? E acompanhar os vídeos dela. Daniele Santsik. Descrição, link do vídeo aí na descrição desse, tá? E acima aí, em algum lugar aí da tela em cima, nosso filho Heber está colocando aí links de outros vídeos que você pode acessar, cards, tá? Para que você possa assistir, principalmente o testemunho da nossa filha Osana, a filha mais nova que nasceu prematura, que nós contamos o testemunho dela em outro podcast, tá? E outras oportunidades virão, já temos aí outros testemunhos agendados, tá? Com outras pessoas que têm experiência assim para relatar, que pode ajudar outras pessoas, tá? Então, eu desejo para você também tudo de bom, muita fé, muita esperança no Deus vivo que tudo pode fazer. E nos despedimos aí até a próxima ocasião e desejando a todos aí uma grande bênção para cada lar, para cada família. Amém.